Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, seu professor de física, trazendo para vocês algumas questões sobre aplicações das leis de Newton, porque eu sei que isso é um conteúdo que realmente vocês têm dificuldade, às vezes agarra, você sabe quais forças existem, mas não consegue relacionar elas, tá? Então vamos começar essa aula da seguinte forma. Das leis de Newton, a que mais vai ser usada quando a gente fala das aplicações dela é a segunda lei de Newton, que fala para nós que a força resultante que atua em um corpo é igual ao produto da sua massa e da sua aceleração. Mas, professor, força resultante é mais uma força que surge? Não. Ela é a soma de todas as forças, tá? E lembra que quando a gente soma forças vetorialmente, a gente faz aquele esquema. Mesmo sentido, soma, oposto subtrai, perpendicular Pitágoras. E outro bizu importante, quando a força resultante é zero, é sinal que um corpo ele está parado ou ele pode estar em movimento também, desde que seja um movimento retilíneo e uniforme, tá? Caso a força resultante não seja zero, ou seja, alguém está ganhando, entre aspas, tá? Aí esse corpo ele vai estar necessariamente acelerando. Quais são as forças que a gente precisa lembrar? A primeira delas é peso, que é aquela massa vezes a gravidade. Lembrando que a massa de um corpo não se altera, mas a gravidade se altera, tá bom? Dependendo do planeta onde esse problema está sendo colocado para você. Na Terra, por exemplo, a gravidade é de perto de 10 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Lua é de próximo a 1,6 metros por segundo ao quadrado, fazendo que seu peso seja menor na Lua, mas a sua massa é a mesma coisa, tá? E esse aqui é o sentido da força-peso. Dá uma olhada ali, ó. Sempre vertical e para baixo. Então, quando a gente for desenhar essa menina, a gente vai desenhar sempre vertical e para baixo. Professor, a normal é aquela famosa reação da superfície. Exatamente. Quando você pressiona uma superfície, essa superfície vai reagir com uma força que é perpendicular a ela, tá bom? Olha, pessoal, não estou entendendo muito bem não. Olha só, quando você tem, por exemplo, um bloco, olha aqui, e esse bloco está apoiado sobre uma superfície horizontal, duas forças vão surgir atuando sobre esse meninão, tá? Uma força peso, que vai atuar para baixo, e a força normal, que vai atuar para cima. A normal ela é sempre perpendicular à superfície, o peso sempre vertical para baixo e a normal apontando aqui para cima. Eu só quero que você se lembre que como a força resultante é igual a zero aqui, tá? Porque se a gente considerar esse movimento vertical, o bloco está parado, essas duas forças funcionam como um cabo de guerra, ou seja, forças que apontam para baixo tem que ser igual a forças que apontam para cima. Portanto, a normal deve ser igual ao peso nesse caso específico. E por que eu coloco ele aqui para vocês? Porque isso vai aparecer com muita frequência, então normalmente a normal é igual ao peso. Só lembrando que eles não formam par ação e reação porque os dois atuam sobre o mesmo corpo, é bem importante que você se lembre disso, tá? Portanto, eles podem sim se anular, porque não são um par ação e reação. E como é que a gente calcula a força normal? Só usando a segunda lei de Newton mesmo, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Galera, a força de tração, ela surge onde? Em corda, em cabo, em fio, beleza? E como é que a gente desenha essa força de tração? Você vai fazer o seguinte, tu tem uma corda, essa corda está sendo tracionada, beleza? Nas duas extremidades dela, essa extremidade da esquerda e essa extremidade da direita. Quando uma corda está sendo tracionada, você vai numa das extremidades desenhar uma força de tração e outra extremidade também desenhar a tração, e essas forças de tração nas extremidades elas têm que ir de encontro uma à outra. Então a gente tem aqui uma traçãozinha desse lado e outra traçãozinha desse lado aqui também. É assim que a gente vai desenhar a força de tração. Como é que eu calculo ela? Só pela segunda lei de Newton, não existe uma fórmula específica para ela. Outro esquema importante. A força de tração ela é a mesma em todos os pontos de uma corda. Então não existe um ponto aqui em que a corda vai estar mais ou menos tracionada. Tá beleza? E o nosso atrito, que dá muita dor de cabeça, né? Cuja fórmula é aquela força de atrito é igual a um Uzinho, tá? Ou a letra Mi grego, que é o coeficiente de atrito vezes a normal.
Na maior parte das vezes, fica esperto que a normal é igual ao peso, na maior parte das vezes. Pelo menos quando eu tenho um corpo apoiado sobre uma superfície horizontal e ele não está pulando nem acelerando na vertical, tá? Esse coeficiente de atrito aqui, galera, esse uzinho, ele pode ser um coeficiente de atrito estático, quando o corpo está parado, ou um coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, quando o corpo está em movimento, tá? O problema tem que te dar esses dois coeficientes de atrito aqui. Se ele só te der um, é porque ele está considerando o corpo só parado ou, na maioria das vezes, só em movimento. Essa força de atrito, só quero lembrar para você que ela é uma força que ela sempre se opõe ao movimento ou à tendência de movimento. Tipo assim, nesse blocozinho aqui, por exemplo, eu tenho uma força verdinha que está apontando para a direita, tá? Uma força F. A força de atrito vai se opor a essa força F da seguinte forma, olha só, ela vai atuar no sentido contrário ao movimento ou à tendência de movimento, o que faz com que esse bloco não necessariamente esteja se movendo, tá? Para que a força de atrito surja. Então, se esse bloco quer se mover, essa força de atrito vai atuar sempre contrária ao movimento ou tendência de movimento. A força de atrito estática, galera, quando o corpo está parado, ela é chamada de força de atrito máximo, tá? Então, a força de atrito máxima. Aqui, ó. Isso é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, né? Lembra disso? Só que essa força de atrito aqui, ela vai depender dessa forçazinha verde. Se você calculou a força de atrito máxima e deu 50 newtons, mas essa força aqui, a verdinha, é 10, então a força de atrito é 10. Se a força verdinha é 20, a força de atrito é 20. Se ela é 50, essa força de atrito também é 50. Porque essa força de atrito máxima vai mostrar a máxima força que ela vai conseguir suportar ainda parada. Agora, depois que um corpo começa a se movimentar, a força de atrito cai drasticamente e entra no regime dinâmico, tá? Sendo a força calculada pelo coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Só que nessa situação aqui, ó, eu já tenho um valor constante. Legal? Eu vou mostrar para vocês em exercícios como a gente aplica as leis de Newton, né? E as forças e como elas se correlacionam. Isso vai ser muito importante para você, então eu espero que preste bastante atenção agora, tá bom? Olha esse probleminha aqui, por exemplo. Dada a força F de 60 newtons, as massas dos blocos A e B são respectivamente 3 e 2 kg. Determine a aceleração do conjunto e a força de contato entre eles. Galera, toda vez que eu vou calcular a aceleração do conjunto, eu posso vir aqui, ó, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que olha um macete para você e eu peço que você não se esqueça. Eu vou desenhar todas as forças que estão envolvidas bem aqui, tá bom? No bloco A, eu tenho uma força peso para baixo e uma normal para cima. Eu sei que aqui o peso é igual a normal. No bloco B, eu tenho um peso para baixo e eu tenho uma normal para cima, tá? Além disso, no contato entre esses dois corpos, acontece o seguinte: o bloco A empurra o bloco B com uma força de contato e o bloco B reage empurrando o bloco A com outra força de contato. Faz sentido isso aqui para você? Peso de A, aqui olha, e peso de B. Aqui em cima eu tenho a normal no bloco A, aqui eu tenho a normal no bloco B. E aqui eu tenho as forças de contato, que eu vou chamar a força de AB, que é a força que A exerce em B, e aqui a força de BA, que é a força que B exerce em A. Tá legal? Só que se eu considerar esses dois caras, esses dois blocos como sendo uma coisa só, essa força peso acaba anulando a força normal. Essa força peso em B acaba anulando a força normal em B também. E a força BA acaba anulando a força AB porque isso é um passo em reação, então elas são iguais em módulo. Por que elas se anulam então? Porque eu considerei isso aqui tudo como sendo uma coisa só. Como todas essas forças aqui se anulam, a única que sobra é essa força F, que no caso é uma força de 60, que é aquela força externa que faz os blocos se movimentarem. Então a força resultante é só 60. E a massa, eu considero a massa dos dois corpos juntos. 3 mais 2 é igual a aceleração. 60. 3 mais 2 é igual a 5, que vem para cá dividindo. E eu tenho que 60 dividido por 5 vai ser igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Viu que coisa legal?
Então eu posso desprezar os pesos, as normais, porque eles se anulam e também as forças de contato. Isso é um macete para quando eu considero os dois blocos como sendo uma coisa só. Então eu tenho aqui, ó, os blocos juntos, já que eles se movimentam juntos, eu considero esses dois meninões como sendo uma coisa só. Mas professor, e para calcular a força de contato entre eles? Aí a gente tem que escolher um dos blocos. Um macete para você é que você escolha sempre o bloco sobre o qual está atuando a menor quantidade de forças. Dá uma olhada no bloco A. Sobre ele tem essa força F, tem a força peso, a normal, e tem essa força que B exerce em A, tá vendo? Agora no corpo B tem o peso, a normal, e a força que A exerce em B. No bloco B eu tenho menos forças. Então é legal que eu pegue aqui o bloco B e faça uma análise de força só nele, tá? Só nesse cara. Então olha, o bloco B ele está sendo empurrado pelo bloco A, aqui ó, por meio dessa força de contato, que é a força com que A empurra B. O peso dele aponta para baixo, a normal dele aponta para cima, e ele tem uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Então, bora lá. A aceleração dele, 12 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração do conjunto todo, tá bom? Aqui eu tenho um peso de B, eu tenho a normal de B, e a massa de B é de 2 quilogramas. Isso é importante. Além disso, a força que A exerce em B é uma força que eu não sei. Ué, professor, não é 60 não? Não é. 60 é a força F que está sendo atuada, ó, que está sendo aplicada em A. A empurra B com uma força diferente, fica esperto nisso, tá? E agora eu aplico a segunda lei de Newton de novo, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas veja, o peso, ele anula a normal. Ah, sempre isso tem acontecido, né? E a força que me sobra é a força AB. Isso vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração dele, 12. 2 vezes 12, 24 newtons. Quer dizer que a força de contato entre eles é 24 newtons? Sim. Professor, mas essa força é a força que A aplica em B. Como é que você sabe que essa é a mesma força que B aplica em A? Pela terceira lei de Newton, que a lei da ação e reação me garante que essas forças de contato são iguais. Professor, eu poderia ter usado o bloco A para fazer essa análise de força? Sim, mas aí você teria essa força F menos a força que B exerce em A, tá? Porque, olha, são forças com sentidos opostos. Seria igual a massa de A, que é 3, vezes a aceleração, que é 12. E aí você descobriria o mesmo valor 24. Então fica a dica aí para você fazer esse teste, tá? E ver aí se deu certo ou se deu errado. Qualquer coisa você coloca aqui nos comentários se deu certo ou se deu errado e tal. Fala para nós que eu quero te ouvir. Outro esquema aqui, galera, olha só, na figura, os blocos A e B com massas iguais a 5 e 20 kg respectivamente são ligados por meio de um cordão inextensível. Desprezando-se as massas do cordão e da roldana e qualquer tipo de atrito, a aceleração do bloco A em metros por segundo ao quadrado é quanto? Galera, vamos considerar aqui a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? O problema tem que te dar isso. Aqui para baixo você vai ter o peso do A, estamos desenhando as forças, tá bom? E a tração nessa corda, beleza? No bloco B você tem a tração que está puxando o bloco B, você tem o peso do bloco B e você tem a normal no bloco B. Beleza. Então, olha, aqui eu tenho o peso A, mas o peso em A eu já vou até calcular, tá? Olha, a massa do bloco A é de 5 quilos. 5 quilos. E o peso de A vai ser isso aqui, ó, massa 5 vezes a gravidade, que é 10, tá ok? O que vai dar 50 newtons. Então, aqui para baixo eu tenho uma força de 50 newtons. E a tração, professor? Putz, a tração eu não faço a mínima ideia de quanto seja. Deixa a tração aqui. Essa tração é igual à tração do outro lado da corda. Lembra que eu falei que as trações têm que ser iguais? Então, olha só. O peso de B vai ser a massa de B, 20, vezes a gravidade, que é 10, nessa situação que dá 200 newtons. Só que aqui, o peso de B, de 200 newtons, tem que ser igual ao normal de B, tá? Então também tem que valer 200 newtons. Essas são todas as forças que eu conheço. O problema que é saber a aceleração do bloco A.
Galera, desenhei todas as forças. O que eu faço? Quando eu quero aceleração, eu considero tudo como sendo uma coisa só. Então aqui no bloco B, o peso anula a normal. Nessa corda, nesse cabo, a tração anula a outra tração, porque elas têm sentidos opostos e sobra quem? Sobra a força resultante como sendo só essa força de 50 newtons, que é o peso do bloco A. Então a força resultante é só ele. Só que aí, como eu considerei todo mundo como sendo uma coisa só e eu anulei as forças de todo mundo, eu preciso somar as massas dos blocos A e B. O que dá 25, então o 25 que está multiplicando A vai para o outro lado dividindo 50. Então eu vou ter aqui que a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a resposta é a letra B? Exatamente. Viu então que para calcular a aceleração, o que eu preciso de fato é considerar todos os blocos como sendo uma coisa só, saber desenhar corretamente as forças em cada bloco e anular todas aquelas que tiverem sentidos opostos e mesmo módulo. Legal? Essa aqui foi fácil ou difícil, galera? Fala pra mim aí que eu quero te ouvir, tá? Bora para the next one. Dois corpos A e B de massas A igual a 3 kg e B 1 kg estão ligados por um fio flexível, como mostra a figura. A mover-se sob a ação da gravidade e sem o atrito. Gravidade aqui 10 metros por segundo ao quadrado, aqui ele já deu. Eu quero a aceleração e a intensidade da força de tração no fio. Galera, a aceleração a gente está filé, tá? A gente está fera. Então vem aqui, ó, no bloco A eu tenho um peso em A e eu tenho uma normal em A. No bloco B eu tenho um peso em B, tenho uma tração aqui nesse fio e outra tração aqui, viu? Difícil montar isso aqui? Se você montou isso aqui, você está bem demais, tá? Olha só, galera, o peso do bloco A vai ser a massa do bloco A vezes a gravidade, 30 newtons. O bloco B só pesa 1 kg, então vai ser a massa dele de 1 vezes a gravidade, o que vai dar 10 newtons, beleza? Eu conheço aqui, então, no bloco B, o peso de 10 newtons. No bloco A, o peso vale 30 newtons, mas a normal é igual ao peso. Lembra? Superfície horizontal, beleza. As trações eu não conheço. Sua tração aqui não é igual a 10, não? Essa tração só seria igual a 10 se esse corpo estivesse em equilíbrio, mas ele está acelerando, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, anular todas as forças opostas. Peso normal de A, tração e tração. E aí, para descobrir a aceleração, eu considero os dois blocos como sendo uma coisa só. A força resultante, que foi a que sobrou, é só de 10 newtons. E a soma das massas deles é de 3 mais 1 kg, é igual a aceleração. 3 mais 1 dá 4, o que passa para o outro lado dividindo 10. E eu sei que 10 dividido por 4 vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, por meio disso, descobrindo a aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, eu já consigo anular a letra C e a letra D, ficando só com as letras A, C e E. Mas para isso eu preciso descobrir a tração, tá? E aí olha o que a gente faz, a mesma coisa que a gente fez lá na primeira questão, escolhe um bloco. Professor, no bloco A tem 1, 2, 3 forças e no bloco B só tem 2. Então escolhe o bloco B, é mais conveniente para você, tá bom? Olha só o bloco B aqui. Toma e toma. Olha o que vai acontecer. Eu tenho o peso dele para baixo, que eu sei quanto vale. A tração para cima, que eu quero descobrir. E ele está acelerando, tá? É importante colocar a aceleração para baixo, Porque, óbvio, o bloco está descendo. É importante isso. Então, olha o que eu tenho, galera. A aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado para baixo. Eu tenho o peso para baixo que vale 10 newtons e a tração para cima que eu não faço a mínima ideia de quanto seja. Além disso, a massa do bloco B é importante, 1 kg. Bora usar aqui força resultante é igual a massa vezes aceleração? Olha só, força resultante é massa vezes aceleração. Eu sei que tem duas forças, tá? Tem o peso para baixo e a tração para cima. Eles têm sentidos opostos, então eu subtraio um do outro. Mas é tração menos peso ou peso menos tração, galera? Peso menos tração. Por quê? O bloco não está descendo? Sim, meu querido professor. Se o bloco está descendo, é sinal que o peso é maior, porque o peso aponta para baixo.
Então eu vou ter isso aqui, ó, o peso vale 10 menos a tração é igual a massa de 1 vezes a aceleração, que é 2,5. Esse 2,5 do lado direito está positivo, vem para o lado esquerdo negativo. E o menos a tração, que está do lado esquerdo, vai para o lado direito positivo. E aí eu vou ter que a tração é 10 menos 2,5, que vai dar 7,5 newtons. Então eu marco a letra E. Professor, se eu tivesse escolhido aqui, ó, o meu bloco A, daria a mesma coisa? Sim. Só que no bloco A você corta o peso, corta a normal. A única força que sobra é a tração. Só um bisuzinho para você. Então a força resultante aqui no bloco A seria só a tração, que é igual a massa do bloco A, que é 3, vezes a aceleração do bloco A, que também é 2,5. Daria quanto? 7,5. Ficaria até mais fácil, né? Então, olha, você tem que fazer uma análise de forças, galera. Dá para sacar? Você pode escolher qualquer um dos dois corpos. Mas olha o que a gente tem feito. Quero aceleração? Considero os dois corpos como sendo uma coisa só. Quero a tração? Aí eu tenho que escolher um dos corpos apenas. Beleza? Lembrando, desenhar as forças corretamente é a parte mais importante do problema. Legal? Professor, aqui você tem uma mola, que merda é essa? Olha só, galera, antes de começar a questão, eu só quero te lembrar que existe uma força na mola que a gente não falou sobre, que é a força elástica, que é igual a K, que é a constante elástica, vezes a deformação sofrida pela mola. Lembra que a constante elástica, normalmente ela é dada em Newton por metro, mas ela pode aparecer em Newton por centímetro. Isso vai influenciar na unidade da deformação. Se a constante estiver em Newton por metro, você usa a deformação em metro. Se a constante estiver em Newton por centímetro, tu usa a deformação em centímetro. Enquanto isso, a força elástica sai em Newton, tá? Vamos aplicar ela? A mola da figura varia o seu comprimento de 10 para 22 centímetros. Quando penduramos em sua extremidade um bloco de 4 newtons, determine a constante elástica dessa mola. Olha só, quando essa mola está completamente estendida, a gente tem um peso para baixo de 4 newtons e uma força elástica que sempre se opõe à deformação. Como essa mola foi puxada para baixo, a força elástica surge para cima, tá bom? O peso, 4 newtons, o problema já deu, e a força elástica está apontando para cima. Essa mola está parada nessa situação? Tá. Então a força elástica pode ser dita igual ao peso, ou seja, a força elástica é igual a 4 newtons. Só que o problema aqui é a constante elástica. Veja só, a deformação, galera, é 22 menos 10, ou seja, 12 centímetros. Porque a posição natural da mola era de 10 centímetros. Como foi para 22, ele se deformou, na verdade, 12. E aí eu uso a fórmula, olha, força elástica é igual a K, que é a constante elástica vezes a deformação. Se a força elástica é igual ao peso, coloco 4. A constante elástica eu não sei, quero descobrir. E a deformação é 12, olha só. 4 sobre 12 é a constante elástica. Só que 4 sobre 12 eu posso dividir por 4 em cima e embaixo. 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3. Então isso aqui dá 1/3 de quê? De newton por centímetro. Porque o peso está em newton e a deformação está em centímetro. Aí eu marco a minha letra A, tá? Então nesse tipo de problema é comum que o peso seja igualado à força elástica. Porque uma aponta para baixo, outra aponta para cima, mas nessa situação o corpo está parado, a mola está em repouso. Então você pode adotar com propriedade a força elástica igual ao peso, tá bom? Sem problema nenhum. Achou difícil isso aqui? Se não entendeu muito bem força elástica, coloca aqui o que você não entendeu sobre força elástica. Ah, outra questão, veja. Um rebocador arrasta dois flutuadores idênticos de 3,2 toneladas de massa cada, imprimindo-lhes uma aceleração de módulo 0,10 metros por segundo ao quadrado, ao longo de uma linha reta. A força de tração no cabo que une a embarcação do primeiro flutuador, a embarcação ao primeiro flutuador, tem intensidade de 800 newtons. Desprezando a força de resistência da água, a tração no cabo que une os dois flutuadores em newton vale. Gente, isso aqui já é um problema um pouco mais complicadinho, tá? Cada um dos dois flutuadores tem 3,2 toneladas. Professor, existe uma espécie de normal aqui nesses barcos? Então, não é necessariamente uma normal, mas é uma força chamada de empuxo. Precisa lembrar dela? Não necessariamente, tá bom? Eu só vou fazer o seguinte, olha,
Eu quero saber qual é a força que vai unir o primeiro ao segundo flutuador, ou seja, a força de tração que surge bem aqui. Do primeiro flutuador, eu tenho a massa, tá? Porque os dois têm 3,2 toneladas, ou seja, 3.200 quilos. A aceleração de todo mundo aqui é a mesma. Como é que eu sei que a aceleração de todo mundo é a mesma? Tá todo mundo agarrado? Então eu vou desenhar aquele meu primeiro flutuador, tá? Olha só, o primeiro flutuador, de flutuador número 1. Porque eu tenho muita informação nele. Eu tenho a tração aqui, ó, que une a embarcação ao flutuador, que é essa tração aqui, tá? Essa tração vale 800 newtons. E eu tenho outra tração que une o primeiro ao segundo flutuador. Então, olha só, aqui, ó, tração que une a embarcação ao flutuador. Vale quanto, professor? 800 newtons. Então, coloco ela aqui. A tração que une o primeiro ao segundo flutuador, eu não sei quanto é, só vou chamar de tração então. A massa desse cara é de 3.200 quilogramas, né? Que são 3,2 toneladas. E a aceleração dele, aqui ó, é para a direita, que é para onde está indo o barquinho, que vale quanto? Vale 0,10 metros por segundo ao quadrado. Pronto, fiz o diagrama de blocos aonde? No meu primeiro flutuador. E a partir daqui eu posso usar a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Dá uma olhada que a força resultante é de 800 menos a tração. Por quê? 800 para um lado, tração para o outro. Como esse barquinho está acelerando para a direita, a força de 800 está ganhando. Entende isso aí? Então, olha, 800 menos a tração é igual a massa de 3.200 vezes 0,10, que é a mesma coisa que 0,1, tá? Então, eu vou ter isso aqui, olha, 800 menos a tração é igual a 320, que é 3.200 vezes 0,1. Esse 320 do lado direito vai para o lado esquerdo subtraindo, enquanto que menos a tração vai para o lado direito positiva. E aí a tração vai ser de 820 menos, vai ser de 800 menos 320, que vai dar 480 newtons. Então viu que no começo parecia muito difícil, mas no final eu precisava desenhar as forças sobre o primeiro flutuador, porque sobre ele tinha muita coisa atuando. Eu sabia essa força aqui, que é de 800, eu não sabia essa força, mas eu queria ela, que é a força de tração. A massa dele eu sei, 3.200, e a aceleração nele também, 0,10 metros por segundo ao quadrado, que é, na verdade, a aceleração de todo mundo. Bem interessante isso, né? Você achou essa questãozinha mais difícil um pouquinho? Se tiver dúvida, me pergunta aqui que eu te respondo, tá? Sem problema nenhum. Galera, bora para a nossa última questão. Essa vai envolver atrito, tá? Então, olha, dois blocos A e B de massas iguais a 7 e 3 kg são ligados por um fio inextensível, como mostra a figura. Calcule a aceleração do sistema e a tração nos dois fios, considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito entre A e a superfície 0,2. A primeira coisa que a gente faz é sempre o quê? Desenhar as forças. Primeiro, sobre o B. Quais forças atuam? Te dou 2 segundos para pensar na sua mente. Quais forças atuam sobre B? Exatamente. Peso para baixo e atração para cima. Ah, professor, caraca, moleque, eu tô pegando. Eu tô entendendo. Quanto é que vale o peso de B? Olha só, o peso de B vai ser a massa de B, que é 3 vezes a gravidade. 30 newtons. E o peso de A vai ser a massa de A, né? Aproveitando para fazer logo, vezes a gravidade, que dá 70 newtons. Então, veja, o peso de B aqui vale 30 newtons. E a tração? Putz, não sei. Mas eu sei que sobre o corpo B tem quais forças? Olha, a atração para frente. O peso de A para baixo. A normal, porque ele está apoiado sobre uma superfície. E mais uma força, a força de atrito. Porque aqui tem atrito, galera. A força de atrito ela é contrária ao movimento. O bloquinho A provavelmente está indo para a direita, então a força de atrito para a esquerda. A tração eu não sei. O peso aqui vale 70 newtons. Então a normal tem que ser igual também, tem que valer 70 newtons. E a força de atrito aqui? Olha só, gente, a força de atrito, eu não sei se tu lembras, a força de atrito
é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Nesse caso, o coeficiente de atrito é 0,2 e a normal vale 70. O que vai dar o quê? Olha, a força de atrito vai ser igual a 14 newtons. Então essa força que surge aqui para trás, ela vale 14 newtons. Ó. Professor, mas o corpo pode estar parado ou pode estar em movimento. Mas a força que está segurando esse bloco, que é de atrito, é 14 newtons. E a força que está puxando o cabo do outro lado é o peso de 30. Então esse bloco com certeza está em movimento. Vamos considerar essa força 14. O problema que é primeiro é a aceleração. Então o que eu faço, galera? Corto todas as forças que têm sentidos opostos. Esse peso anula essa normal, porque eles têm a mesma intensidade de sentidos opostos. A atração anula a outra. E só sobra quem? A força de 30 newtons e a força de atrito do outro lado, que tem sentidos opostos. Então, se eu usar a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, olha quem eu vou ter. Força resultante vai ser 30, que é a maior, menos 14, que é a menor, é igual a massa, aí tem que ser a massa dos dois. Por favor, não esquece disso, tá? É importante. Vezes a aceleração. Isso aqui vai dar 16, é igual a 10 vezes a aceleração. O 10 que está multiplicando passa por outro lado dividindo 16, o que vai dar 1,6 metros por segundo ao quadrado. Descobri a aceleração então. Beleza, show de bola. Preciso descobrir a atração agora? Precisa. Eu vou escolher o bloco B aqui, olha. Eu sei que a aceleração ela está apontando para baixo agora, tá? E ela vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Eu vou fazer força resultante nesse malucão aqui, no bloco B, tá bom? Então, ó, vou fazer no bloco B. Só que a força resultante no bloco B é quem? 30 menos a tração. Porque o peso e a tração têm sentidos opostos, tá? É igual a massa só do bloco B, porque eu estou aplicando isso só no bloco B, que é 3 kg, vezes a aceleração, que é de 1,6. 30 fica do lado esquerdo. 3 vezes 1,6 vai dar 4,8, que vem para o lado esquerdo negativo. E a tração vai para o outro lado positiva. Logo, a tração vai ser 30 menos 4,8, que vai dar 25,2 newtons. Então, a força de tração aqui é de 25,2 newtons, enquanto a aceleração é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, galera, dicas importantes para vocês. Desenhem sempre as forças. A primeira coisa, saiba desenhar para onde apontam as forças, tá? Tração, peso, normal, atrito. Depois disso, se o problema quiser a aceleração, você vai considerar todo mundo como sendo uma coisa só, anulando as forças que têm sentidos opostos, mas são iguais em módulo, e fazendo força resultante igual a massa vezes a aceleração com as forças que sobram. Lembra que mesmo sentido soma, oposto subtrai, né? E para descobrir a tração, você vai escolher um dos blocos e aplicar a força resultante igual a massa vezes a aceleração só naquele bloco. Legal? Então, galera, espero que tenham entendido aí todas as aplicações das leis de Newton. Se tiver qualquer dúvida, por favor, me perguntem aqui. Estou sempre à disposição para tirar as suas dúvidas, tá? Beijo forte no coração, aquele abraço e até a nossa próxima aula.